Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22. Vamos ler versículos 37 ao 40. Mateus 22 e 37. Diz assim, E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Obrigado, queridos, podeis estar assentados. Um dos livros que li neste mês de julho falou muito ao meu coração, e essa temática comentei com os irmãos ali no Bom Retiro também. Estão ali no culto, cultuando ao Senhor, e nós comentamos no culto de ceia sobre uma temática que Jesus está resumindo aqui nos mandamentos, e a especial atenção que nós devemos dar ao primeiro mandamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre idolatria, tentar entender se nós estamos cometendo, como nós podemos vencer, como nós podemos deixar de lado. O que é essa idolatria? A linha de raciocínio, como que ela é traçada? Nós costumamos pensar em ídolos quando imaginamos aquelas tribos antigas que se prostravam diante de grandes altares, ofereciam grandes ofertas, ou ainda aqueles que trazem consigo uma pequena estátua, um símbolo de um santo. E aí nós achamos que idolatria é somente isso. Mas é necessário nós atualizarmos o termo e vermos que nós às vezes também estamos entrando por esse caminho. Precisamos cuidar muito. No mundo de hoje, irmãos, nós continuamos vendo e às vezes até mesmo adorando a falsos deuses. No meio até mesmo do nosso grupo cristão, da nossa igreja, na nossa mente, no nosso coração. Muitos desses falsos deuses recebem culto dentro da nossa casa. Cada um deles tem os seus respectivos rituais, possuem os seus próprios templos. Nesses templos os sacrifícios são feitos, por exemplo, grandes torres empresariais, grandes estádios, plataformas digitais, estúdios, academias e assim por diante. Os ídolos da era moderna. Os ídolos que nós vagarosamente vamos nos prostrando perante a eles, incorrendo no erro contra este primeiro mandamento. Talvez hoje, se nós analisarmos um grupo de pessoas aqui no mundo ocidental, dificilmente veremos alguém se ajoelhando diante de uma divindade fisicamente. Não nos ajoelhamos, por exemplo, diante de Afrodite, mas muitas jovens de hoje são levadas à depressão, disfunções alimentares, têm uma preocupação excessiva ou obsessiva com o seu corpo, com a sua imagem, prestam o seu culto a esta divindade. Talvez hoje não vemos pessoas mais queimando incenso ou oferecendo seus filhos a Artemis, mas se nós observarmos neste mundo capitalista, em que a empresa, a carreira, as riquezas são levados a patamares estratosféricos, nós vemos crianças sendo sacrificadas a esses deuses, em prol da carreira, em prol do dinheiro, em prol do sucesso. Coisinhas pequenas que às vezes vão tomando o nosso coração, e Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Por isso nós precisamos cuidar do nosso coração. Por isso o Senhor Jesus começou falando: amarás o Senhor teu Deus. A nossa identificação do coração como centro de onde partem as emoções, que ama. Amar a Deus acima de todas as coisas. Incorrer no pecado da idolatria é um dos pecados mais comuns e mais devastadores para a humanidade de modo em geral e para nós como cristãos também. Porque o nosso coração começa a fabricar tais ídolos. Existe ainda, podemos encontrar em noticiários, em reportagens, ainda existem aquelas adorações a totens, a deuses de pedra, a grandes monumentos.
Mas o problema é a adoração universal que existe a determinados valores, a determinados objetivos de vida, a determinados bens materiais. São os ídolos que chamam a nossa atenção. Invariavelmente nós somos enganados também por estes. Timothy Keller, o escritor do livro que eu li, diz assim, desde sempre as divindades foram sedentas do sangue dos seus adoradores. Sempre foram difíceis de satisfazer e hoje continuam exatamente do mesmo jeito. Quando Deus deu os 10 mandamentos ao povo de Israel, o primeiro mandamento que está lá diz: não terás outros deuses diante de mim. Enquanto nós vamos falando aqui, talvez você comece a analisar na sua vida, se não está querendo crescer um pequeno deusinho aí no seu coração e na sua mente. O Senhor deixou bem claro ao povo, e Jesus resumiu isso aqui no texto que nós lemos de Mateus 22 e 37. E é conhecimento comum, creio que todos nós sabemos, e até mesmo os não crentes sabem, que é possível transformar o dinheiro em um Deus da nossa vida. Mas às vezes nos esquecemos que outras coisas também podem se tornar ídolos, podem se tornar falsos deuses, podem se tornar um Deus alternativo para a nossa vida. E aí que reside o grande perigo, aí que nós precisamos tomar cuidado. É o caso de um atleta que ele começa a tomar esteroides, outras drogas para ter um rendimento superior aos demais, alcançar um grande sucesso, mas resulta numa vergonha, num insucesso, numa tristeza tamanha quando é descoberto. Estava adorando um falso Deus, estava sacrificando-se em prol deste Deus. O sucesso, o maior desempenho atlético. É o caso da moça que busca um corpo perfeito, começa a fazer inúmeros regimes, entra nesta obsessão, nesta compulsão, acaba contraindo ou entrando em anorexia e acaba se tornando desprovida da beleza que ela tanto almejava. O Deus da beleza, sacrificando mais uns dos seus súditos. É o caso do jovem que busca uma segurança financeira, casa-se com alguém abastado, sem ter um amor verdadeiro e sincero. Posteriormente acaba se separando e perde justamente aquela segurança que ele buscava. O sucesso financeiro era o seu Deus. É o caso do pai de família que, em busca de uma prosperidade, perde todo o seu dinheiro em jogos de azar, ou até mesmo em campanhas miraculosas que são apregoadas por aí. Entrega tudo, achando que vai receber milhões de vezes mais. Faz uma barganha, seja numa máquina de cassino ou em outra forma de cassino. É o caso de um homem simples, que em busca de crescimento, de poder, de status social, coloca-se acima da lei e acaba atrás das grades, joga o seu grande status no lixo, tenta ainda ficar agarrado ao restinho de poder que lhe resta. Temos inúmeros desses exemplos nesses últimos anos. Qual foi o Deus que enganou essas pessoas? A que Deus eles estavam servindo? Subjugaram o Deus soberano e eterno, verdadeiro, que nós conhecemos, deixaram em segundo plano, ou em último lugar, idolatria. Todos esses exemplos que nós citamos aqui, que eu escrevi, eu anotei e li, não são coisas ruins, não começou de uma maneira ruim ou torpe, eram coisas boas. Veja, não é errado cuidar do corpo, não é errado procurar segurança financeira, não é errado aumentar sua renda, mas o nosso grande problema tem sido esse: pecamos as coisas boas e elevamos a posição que elas não deveriam, elevamos a posição de deuses em nossas vidas. Precisamos imediatamente tirá-los de lá, colocá-los novamente no seu devido lugar. Idolatria não é então relacionada somente a coisas ruins, mas a coisas boas que se tornam o único objetivo da nossa vida.
O homem toma coisas boas como, por exemplo, a sua carreira, o amor que ele tem pela sua família, os seus bens materiais, e faz disso os seus deuses. E começa a viver em função disso. O seu suor é gasto em função disso. A sua energia, o seu tempo de vida é todo gasto em função desses deuses. E para Deus às vezes não sobra. Não dá tempo mais de oferecer um culto verdadeiro. Não dá tempo mais de ter um momento de comunhão, de orar, de ler a Bíblia, de ouvir a voz de Deus. Às vezes o Deus verdadeiro acaba se tornando um servo, porque nós chegamos com a listagem de pedidos. E se não cumpre, nos frustramos, reagimos de maneira irada, subjugamos o Deus Todo-Poderoso aos nossos desejos carnais. Então o que é um ídolo? Um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante do que Deus na minha vida. Qualquer coisa que absorva o meu coração, a minha imaginação, os meus esforços, mais do que o Deus verdadeiro. Tudo aquilo que só Deus pode dar, e nós colocamos a confiança nestas coisas, ou pessoas, ou itens, torna-se ídolo. Como nós vamos identificar isso na nossa vida? Estamos aqui em um grupo de crentes, todos nós salvos, lavados, remidos no sangue de Jesus. Prestamos culto talvez cada 2, 3 dias da semana. Temos o nosso tempo devocional no lar. Mas será que tem um pequeno ídolo lá no nosso coração? Como vamos identificar isso? Comece a observar sobre o que você sonha acordado. O que eleva os teus pensamentos e foge da realidade? Será que é ainda aquele desejo de ir para o céu? Será que é contemplar as mansões celestiais? O desejo de ver a Jesus face a face? O desejo de sentir a presença dele ao seu lado? O que você sonha acordado? O que leva os teus pensamentos a um êxtase? O que ocupa a sua mente quando você não tem mais nada com o que se preocupar, não está trabalhando, não está lendo, não está desenvolvendo uma atividade? Será que são bens materiais, como uma casa dos sonhos, o carro dos sonhos, o relacionamento com uma pessoa em particular? Um falso Deus é qualquer coisa que seja tão essencial, tão central na nossa vida, que caso nós não alcancemos ou nós percamos isso, nós acharíamos difícil continuar vivendo. Você tem observado o aumento dos casos de suicídio por aí. Idolatria. Adolescentes, principalmente, mais suscetíveis a estas reações. Perdeu o namorado? Vou me matar. Não ganhou tal presente? Vou me matar. Não dei conta na faculdade? Suicida-se. Ele não vê mais razão para estar vivo, porque a razão da vida dele era esta coisa pequena e fútil, mas estava escravizando. Ele estava todos os dias no altar da adoração disso. A Bíblia diz: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Lá em Mateus 6:21. Ou seja, aquilo que você emprega a maior valor que você tem monetário, pode ser um falso Deus. Cuidado. Aonde está indo todas as tuas economias? Um ídolo nas nossas vidas tem uma posição de controle tão grande que nós gastamos com ele a maior parte da nossa paixão, da nossa energia, os nossos recursos financeiros, emocionais, e não pensamos duas vezes. Quando viu, já está enrolado. É um vício, é uma servidão completa. Podemos perguntar às pessoas que estão ao nosso redor: qual é a sua salvação verdadeira? Pelo que você está vivendo realmente? Qual é o seu Deus de verdade? Você está vivendo para adorar a Deus? Ou está vivendo em prol de uma função, de uma pessoa, de um cargo, de um suposto ministério? O nosso Deus real nos enche de alegria, nos completa. Um grande teólogo disse que o homem, o ser humano, tem um vazio, um buraco, que é do tamanho de Deus. Só pode ser preenchido por Deus. E aí nós
tentamos preencher com tantas outras coisas e vemos pessoas envolvidas na prostituição, envolvidas nas drogas, envolvidas na jogatina, em tantas outras coisas, porque erraram o Deus, serviram ao Deus errado. Alguns transformam a sua família no seu bem mais precioso, a carreira, o dinheiro, as conquistas, a aclamação dos críticos, o reconhecimento social, o respeito, um relacionamento amoroso, a aprovação dos colegas, o crescimento das suas competências ou habilidades, circunstâncias que ele quer que tenha segurança e conforto, a sua beleza ou sua própria inteligência. Começamos até mesmo a endeusar determinadas causas políticas, sociais. A própria moralidade ou virtude, se mal interpretada, pode ser endeusada nas nossas vidas. Os hipócritas, os fariseus iam nessa linha. Legalistas, até mesmo o sucesso no ministério cristão. Qualquer coisa que você hoje parar e pensar e dizer, se eu tiver isso, eu serei feliz, já está errando. Porque a felicidade completa é só em Cristo. Nada neste mundo pode nos trazer a satisfação completa. Nada. Não se deixe enganar por estes pratos apetitosos. Adão pensou, se eu provar desta fruta, eu terei a felicidade. Jacó e Esaú pensou, se eu comer aquela sopa de lentilhas, terei a felicidade. Davi pensou, se eu me deitar com aquela mulher, e ele trocou a comunhão com Deus por causa daquilo. Inclusive a própria felicidade tem se tornado um falso Deus. O helenismo é justamente isso, busca suprema pela felicidade, e está sendo apregoado nos filmes, naquilo que nós lemos, naquilo que nós consumimos. Busque a felicidade acima de tudo. Não, busque agradar a Deus. Esse é o evangelho que a Bíblia fala. Onde estão as nossas emoções mais incontroláveis? Aquelas que levam a fazermos coisas que até mesmo sabemos que estão erradas, mas não conseguimos controlar. Raiva, medo, desespero, culpa, tristeza. Busque, encontre a razão, aonde surgiu tais emoções. E é possível que você encontre um ídolo lá naquele lugarzinho. Esses ídolos nos fazem amá-los, nos fazem confiar neles e nos fazem obedecer-lhes até o fim da nossa vida. Qual é o caminho para nós seguirmos em frente, irmãos? Discernir quais são os ídolos do nosso coração ou da própria cultura que nós vivemos. Mas não apenas discernir, descobrir. É preciso nós deixarmos de lado. Com as nossas forças humanas nós vamos até certo ponto. Como que nós faremos para vencermos esses ídolos? Deus. Tem coisa que nunca fica velho. Os segredos, os antídotos para essas situações não ficam velhos. Olha o que aconteceu com Paulo. Paulo estava clamando ao Senhor, me livra deste espinho na carne. E o Senhor disse para Paulo, Paulo, minha graça te basta. Você já se sentiu totalmente suficiente, completo, pela graça do Senhor? Você já teve aquela sensação de ver que nada neste mundo lhe faz falta, não se preocupa mais com nada, porque tem a presença de Deus. O antídoto para esses ídolos é nós buscarmos a suficiência em Cristo. É o nosso tudo, é a nossa razão de existir, estar em Deus, estar com Deus e futuramente sermos arrebatados com Ele. Lá em Filipenses, Paulo escreve assim, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Estejam alegres, estejam contentes. E sabe que o Espírito Santo nos ajuda? Ele nos ajuda. Pode observar, se você dobra os joelhos com vários problemas e começa a pedir um por um, invariavelmente você chega na metade da oração e já está agradecendo. Já está relembrando ou lembrando bênçãos já recebidas, lembrando o motivo de agradecer e também de adorar a Deus, que é a sua soberana divindade. O Espírito Santo nos ajuda. Quando o salmista viu que estava em pecado, estava distante do Senhor, ele clamou por socorro, ele disse, Senhor,
torna-me a dar a alegria da salvação. Quando você estiver num momento difícil, triste, ansioso, frustrado por alguma situação, ora como o salmista: Senhor, me dá a alegria da sua salvação. Em segundo lugar, para vencer esses ídolos, nós precisamos submeter os nossos desejos a Deus. A Bíblia diz que Ele nos mostra um caminho mais excelente. Submeter as nossas vontades ao Senhor. A Bíblia também diz que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Nossos sonhos são limitados, o Senhor vê além. Jesus disse aos seus discípulos: se fizeres o que eu vos mando, sereis meus discípulos. Se nós nos submetermos ao querer de Deus, seremos plenamente satisfeitos, e os planos dele se cumprirão na nossa vida. Claro que o inferno vai ficar com raiva, vai se levantar contra, mas ele já é vencido. A palavra também diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Submeter-se à vontade do Senhor. Lá em Colossenses 3 diz assim, portanto, se vós já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são desta terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Versículo 6: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Buscar as coisas que são de cima. Mateus lá está escrito também: buscai primeiro o reino de Deus. Como nós temos pecado nisso? A maior parte do nosso tempo é gasto buscando as coisas que são de baixo. Os pequenos ídolos que chamam a nossa atenção e gastam a nossa vida. Submeter os nossos desejos, as nossas vontades, a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Não simplesmente ouvir e deixar para lá. Dar ouvidos é ouvir e cumprir o que Deus designa para nós. Nós precisamos nos voltar para o verdadeiro Deus. Deus vivo que se revelou aos hebreus lá atrás. O único Senhor que, quando encontrado, nos satisfaz por completo. Quando nós falhamos, Ele nos perdoa. Já viu algum desses falsos deuses perdoar alguém? Não há perdão. É falha e frustração. Mas o Senhor deu seu Filho no Calvário para que nós pudéssemos ser perdoados. Continuar exercitando as disciplinas da vida cristã é um antídoto para contrariar os ídolos. Quais são as disciplinas, pastor? Jejum, oração, leitura bíblica, meditação da palavra, prática do culto, adoração, serviço a Deus e ao próximo, e assim por diante. Servir a Deus, obedecer os seus mandamentos. Nós precisamos fazer estas pequenas atitudes, pequenas mudanças, para nós conseguirmos nos entregar com inteireza ao Senhor. Eu quero que você fique de pé. Se você estiver com a Bíblia aí, ainda, abra por favor lá em João, 1 João 2, versículos 15, 16 e 17, nós vamos ler. E logo vamos encerrar. 1 João 2 e 15. Isso. Diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu e você permaneceremos para sempre lá no céu, encontrando o nosso Deus verdadeiro, autor e consumador da nossa fé.
Vamos orar para Deus nos ajudar nesse intento? Falei pouco, falei sobre idolatria. Se alguém desejar vir à frente, talvez alguém esteja ansioso, preocupado, insatisfeito com alguma coisa. Parece que a presença de Deus não está sendo suficiente. O Senhor quer te falar nessa noite: a minha graça te basta. E Ele quer te dar a completa satisfação. Pode vir à frente, nós vamos orar. Está buscando algo, alguém para ter a felicidade? Pode vir à frente, Deus vai te dar felicidade completa. Talvez alguém tenha observado que Deus está ficando em segundo lugar no seu dia a dia. Faz propósitos, faz promessas e parece que quando vê, já foi o tempo. Não consegue cumprir. Algo ou alguém tomou o lugar de Deus na sua vida? Vem à frente, vamos orar juntos, para que nós possamos tirar de lá, tirar esse falso Deus de lá e colocar o Senhor verdadeiro. Ou talvez alguém esteja numa posição até um pouquinho mais difícil, está tendo dificuldade de se submeter aos desejos de Deus, sabe que está fazendo algo errado, a consciência acusa, mas não consegue se libertar, parece que está subjugado por este ídolo. O Senhor quer dar libertação também. Vamos orar juntos? Se mais alguém desejar vir à frente, nós vamos orar juntos. Eu vou orar por mim também. Quanta coisa eu preciso melhorar. Só a misericórdia de Deus. Fecha os olhos aí comigo. Senhor, na Tua presença nos colocamos nesta noite. Queremos ter, Senhor, a convicção em dizer que a Tua graça nos basta. Sentir a alegria da salvação, a completude em nossas almas, a satisfação, Senhor, que só Tu podes dar. Que Tu sejas o centro da nossa vida, que Tu continues sendo o centro deste ministério, desta igreja, da vida, do coração de cada um dos irmãos. Somos crentes em Ti, Senhor, e na Tua palavra. Não nos deixa sermos enganados, sermos engodados pelo inferno e as suas artimanhas. Senhor, que nada venha tomar o Teu lugar no nosso coração. Que nada, Senhor, venha usurpar o trono que pertence a Deus na nossa vida. Que tenhas o primeiro lugar, Senhor, lá dentro da minha casa, no trabalho, em tudo que eu faço, que eu digo, que eu penso. Que nada roube, Senhor, a atenção e o culto que devo prestar a Ti. Que nenhum dos Teus filhos seja subjugado, Senhor, por estes ídolos. Que não venhamos incorrer no pecado da idolatria. Livra-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor. Ajuda-nos a encontrar, Senhor, felicidade em Ti. Fala conosco diariamente. Espírito Santo, insiste conosco quando estamos dando passos em falso, quando estamos caminhando para longe do caminho e nos afastando de Ti. Por favor, não desista de nós. Por favor, Senhor, não afaste o Teu Espírito, porque não somos nada sem a Tua presença. Somos dependentes de Ti, Senhor. Não queremos ir para o céu somente pelas promessas que existem lá, mas para estar junto contigo e viver diariamente contigo aqui nesta terra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a Te colocar em primeiro lugar em tudo. Nós Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus.